Sessão especial faz homenagem ao ex-deputado estadual Paulo Jackson, que morreu há exatos 25 anos. É um momento aqui de saudade, é um momento de emoção. Ministro dos Transportes autoriza início das obras de duplicação da BR-324 na região de Feira de Santana. Inclusive, um compromisso do ministro foi garantir que os trabalhadores, antigamente da Via Bahia, possam continuar ao máximo. Audiência pública na Alba discute auditoria da dívida pública. Porque interfere diretamente na sua vida. Quando você vai comprar um ovo, quando você vai comprar um palito. Veja ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque na política na Bahia e no Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano desta segunda-feira, 19 de maio. O sinal da TV Alba chega em mais de 130 municípios baianos e na maioria dessas cidades você acompanha a nossa programação através do canal 9.2. Lá em Barreiras no Oeste o canal é 40.2. Aqui em Salvador e na região metropolitana você assiste no canal 12.2 se for na TV aberta e tem o 16 na NET. Você ainda pode acompanhar tudo pelo nosso canal no YouTube. E para participar do conteúdo do Alba Agora, mande uma mensagem para mim nesse número que aparece aqui na tela, 719-9602-5318. Já salva esse contato no seu celular, mande para mim sugestões, a sua opinião ou convide também a equipe da TV Alba para ir na sua cidade. A morte do ex-deputado Paulo Jackson completa hoje 25 anos. Por isso, nesta segunda-feira, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa da Bahia deu lugar a uma sessão especial em memória ao político. Amigos, familiares e autoridades que participaram da sessão relembraram histórias e falaram da importância de Paulo Jackson. Diferente das sessões ordinárias que ocorrem às segundas-feiras, esta foi especial. Marcou os 25 anos da morte do ex-deputado estadual Paulo Jackson. Ele foi eleito em 1993 e exerceu o mandato até o ano 2000, quando foi vítima de um acidente de trânsito. Sendo uma pessoa grandiosa, humana, generosa e que faleceu prematuramente. Hoje, 25 anos da sua ausência, e a gente faz uma sessão especial para que a gente não possa esquecer do legado de Paulo Jackson aqui na Assembleia. Paulo era um irmão presente, um irmão amoroso, um irmão de uma relação de confiança, de lealdade, um irmão das brincadeiras, da presença constante na família. Paulo Jackson foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e durante o mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, atuou como líder da oposição. Amigos e colegas de parlamento participaram da homenagem no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Uma referência extraordinária. Eu tive a oportunidade de chegar aqui com 30 anos e encontrar um professor chamado Paulo Jackson. Alguém que conheceu o regimento dessa casa como ninguém, alguém de uma coerência singular, alguém que fazia do parlamento um exercício de defesa da vida, de defesa dos direitos, de um modo bem especial de defesa das categorias. Paulo, eu tenho assim uma grande admiração, por ele, pelos princípios, entendeu? Pelos valores, entendeu? Humanistas, pelos valores sociais, entendeu? De Paulo, Paulo Jackson era uma escola ambulante, e eu, como um dos seus alunos, a gente está aí no dia de hoje aqui agradecendo ao deputado Rosenberg. Antes de ser deputado, Paulo Jackson trabalhou na Embasa nos anos de 1970. Um dos diretores da empresa estava presente na homenagem e destacou a importância dele na consolidação dos valores da empresa. Iniciou a sua militância como sindicalista na Embasa, no Sindai, fundador do Sindai. Ajudou a Embasa no seu fortalecimento ainda como empregado da Embasa e transpôs os muros da Embasa pelo seu reconhecimento, se transformou num grande deputado. Após a morte, o deputado recebeu diversas homenagens da Assembleia Legislativa da Bahia. Entre elas,
deu nome à Galeria do Plenário da Alba e à Fundação Paulo Jackson, mantenedora da rádio e TV Alba. Uma honra para a gente levar esse legado de Paulo e que muitos devem saber e escutar a história para que sirva como exemplo. Então é um momento aqui de saudade, é um momento de emoção, que são 25 anos sem essa voz combativa, mas é um momento também da gente prestar essa homenagem e manter viva a memória dele. Ainda falando do ex-deputado, a nossa equipe de jornalismo preparou uma reportagem especial sobre a trajetória profissional e a atuação do político aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. No ano 2000, Paulo Jackson foi vítima de um trágico acidente na Estrada do Feijão, próxima à região de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Como político, ele teve uma trajetória marcada por ações em defesa da democracia. São mais de 2 décadas sem a presença de Paulo Jackson Vilas Boas. Ele nasceu em Caetité no dia 8 de junho de 1952, onde passou a infância. A carreira política começou no movimento sindical. Foi diretor do Sindicato dos Engenheiros e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto da Bahia, SINDAI, que se tornou a principal base eleitoral. Para o presidente do PT, Éden Valadares, Paulo Jackson teve papel fundamental na fundação do PT e deixou um legado importante para a política baiana. Paulo Jackson é um daqueles militantes, um daqueles dirigentes, um daqueles ativistas políticos que marcam a história por onde passou. Marca a história do Partido dos Trabalhadores, marca a história da luta dos trabalhadores do SINDAI, de Água e Esgotos, marca a história da política baiana e aqui da Assembleia Legislativa. Um exemplo de retidão de caráter, de firmeza de valores, de princípios, alguém que dedicou a vida à igualdade e à justiça social na Bahia. Com a forte atuação sindical, em 1991, Paulo Jackson foi eleito suplente de deputado estadual pelo PT. Em 1993, assumiu o mandato na vaga deixada pelo então deputado Geraldo Simões e escolhido por jornalistas que cobrem a Casa do Povo como destaque em plenário. Arnaldo Lessa, que foi deputado estadual pelo PSDB na mesma legislatura que Paulo Jackson, relembra as principais atuações do colega. Foi um líder ímpar. Eu não conheço no parlamento, já estou no parlamento há quase 40 anos, estadual ou municipal, alguém com a disposição, alguém com a coragem, com a determinação, com a competência e seriedade de Paulo Jackson. Paulo Jackson era não só teórico, ele era na prática. Reeleito em 1995, tornou-se líder da bancada do PT. Na Casa do Povo, foi contra a privatização da Embasa e da Coelba e considerado um dos deputados mais combativos do bloco oposicionista, inclusive pelos adversários. Em 1999, foi reeleito, mas não chegou a concluir o mandato em razão do acidente que tirou a vida do parlamentar. Colega de sindicato e do parlamento, além de amiga, a política e ex-prefeita da cidade de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, lembra da convivência com o Paulo Jackson ao longo da trajetória política. Ele tinha tanto domínio do regimento que quando ele dizia assim, pela ordem, todo mundo parava para saber que vinha coisa ali séria. E ele, a partir do pela ordem, ele discorria sobre o regimento de uma forma muito legalista, de forma legal, e mostrando tudo o que a gente poderia fazer nesta casa, respeitando o poder legislativo, sem desrespeitar a lei e, ao mesmo tempo, garantindo os direitos e a presença daqueles que vieram aqui sempre, o povo de uma forma geral. Corajoso. Para se fazer política tem que ter coragem. Político que não tem coragem, competente, sistemático ali, né? Ele planejava, organizava. Então eu conheci Paulo Jackson desde a nossa militância no Sindicato dos Engenheiros, né? Nós éramos da mesma direção. Depois ele saiu do sindicato e foi fundar o SINDAI, que é um dos sindicatos mais importantes da Bahia. Então, a sua vida como militante sindical, a sua vida como militante político. Paulo Jackson era casado com Suzana Rocha Nascimento, com quem teve 2 filhos, Daniel e André. 25 anos após sua morte, a sobrinha lembra com carinho do tio político. O tio sempre ocupou esse lugar de sabedoria, de ser um elo
da nossa família, né? E de ser uma pessoa que incentivou processos muito importantes para minha mãe, para minhas tias, da educação, de que elas seguissem com os estudos, né? Assim, do trabalho. E sendo uma figura de apoio mesmo, assim, né? Na estrutura de muitos sonhos e de coisas que fazem sentido, né? Estruturaram a nossa família até hoje. Como forma de homenagear esse ex-deputado que lutou por direitos dos menos favorecidos e era muito respeitado no meio político, a Assembleia Legislativa batizou a galeria do plenário com o nome Paulo Jackson Vilas Boas em 2002. Outra homenagem foi esta feita pela Fundação Paulo Jackson, que gerencia a TV e Rádio Alba. A homenagem ao ex-deputado pela Fundação é motivo de orgulho e reconhecimento ao trabalho realizado por ele, que se tornou exemplo de caráter e ética. Ele era muito reconhecido e respeitado por oposição e por situação dentro da casa e era conhecido como o deputado que mais conhecia o regimento interno da casa. E também por suas bandeiras em prol dos menos favorecidos, da água. Então é uma honra para a gente levar o nome, a Fundação Paulo Jackson, e nós estamos muito assim emocionados até neste ano, que completa 25 anos da morte do saudoso Paulo Jackson. Em um evento hoje com o governador Jerônimo Rodrigues, lá em Feira de Santana, o ministro dos Transportes, Renan Filho, autorizou o início das obras de duplicação do contorno norte e leste, que fica ali na região da cidade. Vamos ver. A intervenção orçada em R$ 179 milhões prevê a duplicação de 7,2 quilômetros da BR-324, incluindo a construção de marginais à esquerda e à direita, 5 passarelas e 3 viadutos. O governador ressaltou o alinhamento prévio entre as gestões federal, estadual e municipal sobre as obras em Feira de Santana. Durante esse período, inclusive agora já para o São João e para esse feriado do Corpus Christi, a garantia de que haverá um esforço grande para a manutenção do piso, da pista, os serviços de fiscalização de animais na pista, ou de carro quebrado, de ambulância, será mantido. Inclusive um compromisso do ministro foi garantir que os trabalhadores antigamente da Via Bahia possam continuar ao máximo dentro dessas ações que já faziam por conhecer. Nós estamos aqui agora no Central de Comando de Monitoramento e vemos realmente a capacidade. E a 116, da mesma forma, tanto eventos e ações aqui na 324, quanto na 116 até a divisa com Minas Gerais. O ministro Renan Filho também anunciou a duplicação de trechos da BR-101, que contempla a divisa da Bahia com Sergipe e da Bahia com Espírito Santo, assinando ordem de serviço para o início das obras. A expectativa é que a duplicação dos trechos melhore também o tráfego externo de Feira de Santana. A mudança na gestão das rodovias ocorre após o fim do contrato com a concessionária Via Bahia, em abril deste ano. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, assumiu desde o último dia 15 de maio a conservação, manutenção e operação da BR-324 e da BR-116 pelos próximos 12 meses, quando será aberta uma nova licitação para a gestão das rodovias. Até a mudança, os trechos serão mantidos sem pagamento de pedágio. A edição 2025 da Semana da Mata Atlântica está com uma programação diversa e gratuita até o próximo dia 30 de maio. Estão sendo realizadas em formato híbrido, ou seja, presencial e online, seminários, painéis temáticos, encontros de jovens, oficinas e campanhas de mobilização, além de debates sobre políticas públicas. A programação do evento completa pode ser conferida no site rbma.org.br. As atividades que ocorrem em várias regiões do país são promovidas pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e aqui na Bahia tem o apoio do INEMA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Hora da gente ver como vai ficar o tempo amanhã aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior do estado. Pode rodar a previsão. E a gente começa então falando sobre o dia amanhã aqui em Salvador, nossa capital baiana, conferindo tudo isso no nosso mapa. A gente tem aqui, olha, Salvador amanhecendo com sol entre nuvens, pancadas de chuva previstas para amanhã e também para tarde e noite também. Temperatura mínima vai ser de 22 graus e a máxima de 31 graus. Daqui de Salvador a gente segue agora aqui no nosso mapa, vamos conferir
a previsão do tempo na cidade de Candeias, que amanhece com sol entre nuvens e pancadas de chuva. Depois a chuva vai embora, à noite já tem tempo firme, sem nebulosidade lá em Candeias, com mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. De Candeias, vamos ver o tempo agora onde? Em Novo Horizonte, amanhece com sol entre nuvens, céu um pouco nublado lá na cidade. À noite a temperatura vai ser um pouco mais elevada do que vai ser um pouco menor do que durante o dia. Céu nublado, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas não mude de canal, que daqui a pouquinho você vai ver como foi a audiência pública aqui na Assembleia Legislativa na tarde de hoje, que discutiu a auditoria da dívida pública. O Alba Agora volta já já. Estamos de volta com o Alba Agora desta segunda-feira, hoje é 19 de maio. Gostaria de lembrar que continuam abertas as inscrições para o primeiro encontro de comunicação legislativa da Bahia, evento que vai ser realizado nos dias 11 e 12 de junho, aqui na Alba, e vai contar com palestras e painéis. Para você se inscrever, acesse agora o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca tempo, porque a inscrição é gratuita, mas o número de vagas é limitado e já está quase acabando. O encontro é voltado para vereadores, presidentes de câmaras municipais da Bahia e também assessores de comunicação. Deputados, economistas e movimentos sociais participaram de uma audiência pública na tarde de hoje aqui na Alba para discutir a auditoria da dívida pública. O objetivo é pressionar o Congresso Nacional para aprovar um projeto de lei complementar que dá limite e transparência ao pagamento da dívida. A audiência defendeu a sanção do projeto de lei complementar 104/2022, que prevê a realização de uma auditoria da dívida pública com participação social. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas está parado no Senado. Movimentos sociais, sindicatos e representantes da sociedade civil que participaram da audiência pública reforçaram a importância da pressão popular para que o projeto avance. E é preciso que a população entenda, porque essa dívida que chama de dívida pública é, na verdade, um esquema institucionalizado de corrupção, porque estamos pagando e já pagamos várias vezes por esse montante, um montante que não entrou no país. A audiência também contou com a participação virtual dos especialistas Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, e Ladislau Dalbor, economista e consultor da Secretaria-Geral da ONU. Ambos defenderam que a dívida pública se tornou uma engrenagem de concentração de renda e precisa ser controlada através de uma auditoria. O debate foi proposto pelo deputado estadual Marcelino Galo. É preciso que a população compreenda, discuta esse assunto, porque interfere diretamente na sua vida. Quando você vai comprar um ovo, quando você vai comprar um palito, então essas taxas de juros, elas refletem profundamente no seu orçamento. As festas juninas estão chegando e nesse período do ano costuma haver um aumento da procura por transfusão de sangue em razão do maior número de acidentes nas estradas e também casos de queimaduras por fogos de artifício. Pensando nisso, a Fundação Emoba promoveu uma ação na manhã de hoje para divulgar a importância da doação de sangue e também convidar mais doadores. As doações foram no clima junino e para esquentar esse arraiado bem teve reforço especial. Léo Stacazero e Jó Miranda se uniram no propósito de levar alegria e incentivar a doação de sangue, mostrando que solidariedade e cultura podem andar juntas no mesmo compasso. A gente está aqui hoje, e próximo aos festejos juninos, onde todo mundo está pensando na alegria. Vamos pensar nas pessoas que estão precisando, que precisam fazer suas cirurgias, precisam do sangue, para poder também curtir, para poder passar um São João também com mais alegria, com mais esperança. Então vamos se dirigir a qualquer unidade do Emoba e vamos doar o que a gente tem de mais importante, que é o nosso sangue, faz parte do nosso corpo, não se fabrica, não se compra em lugar nenhum. É uma causa mais que nobre, que sangue é vida.
e a gente poder estar aqui fortalecendo, né, com toda a dificuldade. A gente estava conversando com o pessoal da diretoria, que ela tem uma meta de 250 bolsas diárias. Então a gente precisa de pelo menos 250 pessoas aqui todos os dias doando sangue, porque além de atender Salvador, atende mais 417 municípios, né? Para atender a demanda de Salvador e do interior, a Hemoba precisa de cerca de 200 bolsas de sangue por dia. Uma meta possível quando a média de doadores diários chega a 300 pessoas. A gente quer realmente chamar a atenção. Os estoques nesse período costumam abaixar, tá certo? E a gente tem essa oportunidade de estar falando, né, para toda a população do estado da Bahia, que nos ajude com a doação, porque realmente a gente está precisando muito. A sanfona toca alta, o forró anima, mas a mensagem é clara. Doar sangue é um ato de amor que pode salvar até 4 vidas. A ação tem como objetivo aumentar os estoques de sangue para o período das festas juninas, quando a demanda por transfusões costuma crescer por conta de acidentes e queimaduras. Se você quiser também entrar nesse clima de solidariedade, é só procurar uma unidade mais próxima da Hemoba e fazer a sua parte. Estar bem alimentado, evitar a bebida alcoólica, ter uma boa noite de repouso, ou ter pelo menos 6 horas de repouso nas últimas 24 horas, não estar com nenhuma doença, nenhum processo, ou processos infecciosos agudos, ou doenças crônicas, né, que podem trazer essa inaptidão. Hora da gente conferir as notícias que estão em destaque no site da ALBA. O site é al.ba.gov.br. Confere as notícias comigo aqui na nossa tela. Deputado Robson Almeida reverencia a memória de Pepe Mujica, que nos deixou na semana passada. Temos também aqui Cláudia Oliveira, destaca o papel essencial na promoção da justiça realizada pela Defensoria Pública. O que mais? O que é que temos de destaque no al.ba? Deputado José de Arimaté elogiou o trabalho incansável dos defensores públicos. Mais um destaque aqui na nossa tela. A ALBA realiza audiência pública sobre avanços das obras do VLT no subúrbio. Audiência que vai ser realizada amanhã, às 9 horas da manhã, está ali no calendário. E, por fim, a gente tem também, deputada Cláudia Oliveira, propõe alimentos sem glúten e sem lactose para estudantes da rede estadual, ou seja, para promover a inclusão. Para conferir todos os detalhes dessas notícias, acessem o site al.ba.gov.br. Agora, notícias lá de Brasília. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que beneficia mulheres grávidas que realizam o pré-natal pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Detalhes na reportagem da TV Câmara. O pré-natal contribui para a saúde da gestante e do bebê. Durante as consultas, feitas normalmente uma vez por mês, é possível identificar e tratar precocemente doenças tanto na mãe como no bebê. É um período em que a mulher também pode, por exemplo, tirar dúvidas sobre o parto e receber apoio emocional. Um projeto aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever que todos os estabelecimentos e profissionais de saúde do SUS, o Sistema Único de Saúde, sigam os protocolos de pré-natal formulados, revisados e atualizados pelo Ministério da Saúde. A ideia é garantir apoio psicológico às gestantes e promover uma busca ativa, caso a mulher não compareça às consultas. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou ainda outro benefício, caso a proposta seja transformada em lei. É a possibilidade de você ter um acompanhante, alguém que vá ao seu lado, você que é mulher, né, que está grávida e que precisa, às vezes, desse acompanhamento. Então, o projeto garante isso. Na verdade, você cria uma forma de que em todo o Brasil você tenha um protocolo de atendimento prioritário para a mulher gestante. Prefeitos baianos desembarcaram hoje em Brasília para participar da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira no nosso Giro Político, direto da redação com o repórter Chico Lopes. Olá, Chico.
Olá, Karina. Uma comitiva formada por prefeitos baianos desembarcou em Brasília nesta segunda-feira para participar da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios. Pessoal, a comitiva liderada pelo presidente da União dos Municípios da Bahia e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, tem como principal demanda defender a PEC 66 de 2023, que amplia o prazo para parcelamento da dívida previdenciária dos municípios e cria um novo regime de pagamento de precatórios com limitador de receita. A marcha será aberta oficialmente amanhã pelo presidente Lula, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na manhã desta segunda-feira, o primeiro compromisso na agenda do governador Jerônimo Rodrigues foi dar entrevista a uma rádio da capital baiana. Durante a conversa, pessoal, o gestor do estado fez um balanço sobre a visita à China, as iniciativas baianas para atrair investimentos no setor de energia renovável e a intenção de assinar o contrato para a construção da ponte Salvador-Itaparica nos próximos dias. Também foram temas destacados pelo governador. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro para suspender a realização de uma série de audiências com testemunhas no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado. A defesa alegava que precisava de mais tempo para examinar novas provas incluídas nos autos. Com a decisão de Moraes, a escuta das testemunhas começou nesta segunda-feira. As próximas estão marcadas para o dia 22 e 30 de maio. A Receita Federal emitiu um alerta aos contribuintes, informando que o prazo para declarar o imposto de renda termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. De acordo com o órgão, até esta segunda-feira foram entregues pouco mais de 26 milhões de declarações, de um total de mais de 46 milhões esperadas. Voltamos ao estúdio. Karina. Muito obrigada, Chico. E assim a gente encerra o Alba Agora desta segunda. Para você ter mais informações sobre tudo que passa aqui na TV Alba, acesse o site alba.tv.br. E siga também as nossas redes sociais, perfil no Instagram, no Facebook, tem também o nosso canal no YouTube, onde você pode encontrar todo o conteúdo da TV. Se perdeu alguma reportagem do Alba Agora, a reprise é à meia-noite. Amanhã tem Alba Notícias ao vivo, às 1h50 da tarde, com Milena Barreto. Obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã com mais notícias do Legislativo Baiano. Um bom descanso e até lá. Tchau, tchau.